O sábado foi de manifestação em Roma. Vários grupos protestaram no centro da cidade contra a obrigação de vacinar crianças em idade escolar ou usar máscara em meio à pandemia de coronavírus. E ainda falando sobre saúde, mas aqui no Brasil, o ministro Luiz Henrique Mandetta fez críticas em relação a notícias falsas sobre movimentos ligados à questão anti-vacinas. Repórter Camila Yunis. Manifestantes bolsonaristas fazem ato anti-vacina na Avenida Paulista. Acompanhe com Marcelo Matos. Um movimento anti-vacinação vem provocando a volta de doenças já erradicadas e epidemias. Esse comportamento se espalhou na internet e ganhou adeptos no mundo. 3 estados vivem um surto de sarampo, mas nem assim os brasileiros estão atendendo ao chamado para a vacinação. O idiota que está dizendo que eu peço um exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpo, para que tomar vacina de novo? São os movimentos anti-vacina, que eu considero marginais e quase criminosos, né? Não precisava ser nenhuma sumidade para olhar e falar assim, o sarampo vai voltar. Não. O movimento anti-vacinação faz lembrar a chamada revolta das vacinas do início do século passado. O sanitarista Oswaldo Cruz conseguiu a aprovação da vacina obrigatória contra a varíola, que se espalhava por vários países, mas grupos obscurantistas faziam campanha contra a imunização. Quer dizer, nos últimos 20 anos, pelo menos, né, Dimas, nós nos orgulhamos muito das taxas de cobertura das vacinas que são fornecidas pelo SUS, né? Há pouco nós dizíamos, o SUS tem quase 2 dezenas de vacinas gratuitamente, essa cobertura. Então, o que houve foi essa queda na cobertura do sarampo, né, provocada por esses movimentos que eu considero que no Brasil não prosperaram muito, mas tiveram algum grau de impacto, que são os movimentos anti-vacina, que eu considero marginais e quase criminosos, né? É assim que eu os vejo, né? Mas, por exemplo, uma vacina como a BCG, que sempre teve desde uma vacina antiga e que por força de normativa do Ministério da Saúde é dada a todo recém-nascido que nasce com mais de 2 quilos, né? Na maternidade ainda, até 72 horas. Então, a cobertura era de 100% e foi 100% durante muito tempo, né? E por alguma razão que nós não sabemos, quer dizer, imaginando que partos são institucionais no Brasil, na grande maioria, né, Dimas? Então, assim, houve, sem dúvida, eu acho que o sucateamento, num certo sentido, de serviços do SUS foi um pouco responsável por isso. Eu acho que a desinformação, quer dizer, a falta de acesso, mesmo as vacinas existindo e sendo gratuitas, André, é preciso que o serviço funcione em horários adequados, as pessoas trabalham, tem que levar as crianças, a exigência, por exemplo, das escolas de ter o cartãozinho de vacinação completamente preenchido para vacinar as crianças, eu acho uma medida altamente defensável no Brasil, né? Então tudo isso vai precisar ser recuperado. Ministro, pegando ainda nesse bloco do negacionismo, como o senhor vê as recentes declarações do presidente relativizando a necessidade de vacina e a obrigatoriedade de uma vacina para a Covid-19, para o SARS-CoV-2, na verdade, quando ela sair, quando alguma delas for aprovada? O idiota que está dizendo que eu peço um exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpo, para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Vou ter vacina amanhã, a medida provisória de 20 bilhões para comprar vacina. Detalhe, vocês vão ter que assinar o termo de responsabilidade que eu tomar. Ah, com certeza. Lógico. Porque a Pfizer, por exemplo, a Pfizer é bem clara no contrato, não nos responsabilizando por efeitos colaterais, é bem claro. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade muito grande de trazer as pessoas para o século do iluminismo. Nós não estamos caindo só, não é só essa vacina do SARS-CoV, o sarampo está aí, voltou. O índice de vacinação nosso, que já foi o melhor do mundo, de uma hora para outra a gente foi caindo. Não precisava ser nenhuma sumidade para olhar e falar assim, o sarampo vai voltar. Não vacinou, vai voltar. E voltou. 3 estados vivem um surto de sarampo, mas nem assim os brasileiros estão atendendo ao chamado para a vacinação. Na cidade de São Paulo, a campanha não conseguiu alcançar nem 1% do chamado público-alvo.
uma parcela da população já anuncia desde já que não vai tomar a vacina. E não é pouca gente, não. Aqui no Brasil, segundo uma recente pesquisa do Datafolha, 9% rejeitam a vacina. A manifestação foi convocada pelas redes sociais contra a vacinação obrigatória, quando houver a vacina contra o coronavírus. E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Naiinis po. Kasi po, dapat po di ako nakinig sa television, sa Facebook, dapat po nag-injection ko po yung mga anak ko. De acordo com especialistas, o país importa o vírus que circula na Venezuela. Situação agravada pela chegada dos imigrantes que se refugiam na região em busca de emprego. No estado, os primeiros registros de sarampo foram na região oeste. A morte do bebê Uaral é o primeiro caso da doença confirmado em Belém. O bebê tinha 4 meses, foi internado aqui no Hospital Barros Barreto, em Belém, na última sexta-feira. O quadro do paciente já era considerado grave e a criança, que apresentava sintomas como febre alta e falta de ar, não resistiu e morreu na manhã do dia 25. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, de agosto de 2019 a janeiro de 2020, foram 58 casos confirmados de sarampo. Além destes, também estão em investigação mais de 200 casos. A Secretaria alerta que a única forma de prevenção para a doença é a vacina. O perfil das pessoas que o sarampo está cometendo são crianças menores de 5 anos e o adulto jovem, esse chegando até 29 anos, né? Há diversas razões que grupos recusam vacinas, às vezes razões religiosas, às vezes razões dogmáticas, por acreditarem que as vacinas podem sobrecarregar o sistema imune. Alguns grupos médicos de antroposóficos ou de homeopatas contraindicam sistematicamente algumas vacinas. A redução que nós obtivemos de casos de paralisia infantil, a erradicação da polio nas Américas, o controle do sarampo, a eliminação da rubéola, o desaparecimento da varíola, graças à utilização de vacinas em grande escala, em larga escala, foram responsáveis por essa melhoria da saúde. Então esses números de casos reduzidos comprovam toda a eficiência da vacinação. Mesmo erradicado das Américas, novos casos voltaram a aparecer em 2018 no Brasil, preocupando a população. Em 2020, Belém registrou mais de 1.200 casos de sarampo. Ela diz que a situação reflete um cenário que iniciou em 2018 em todo o país. É um número preocupante, uma vez que a gente não havia nenhum caso da doença no município, mas desde 2018, quando a nível nacional, né, o Brasil começou a enfrentar o surto, a capital ainda também não conseguiu controlar a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019 o Brasil apresentou o maior número de casos em 23 anos, chegando a cerca de 870 mil infectados e mais de 207 mil vítimas fatais. O Pará é o estado do Brasil que mais apresentou mortes esse ano, com 3 óbitos de um total de 5. Incentivar a não vacinação é deplorável.